Fala, investidor, tudo bom com você? Tesouro IPCA+, vale a pena investir? Daniel, ouvi falar que o Tesouro IPCA é um ótimo investimento de renda fixa. Atualmente ele está pagando IPCA mais 6,5, é uma bela taxa, é um título que vale a pena? Bom, nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre o Tesouro IPCA de uma forma bem simples e objetiva. Então continua comigo na aula até o final, pois eu vou te mostrar sobre rendimento, para que ele serve, os cuidados que você deve tomar, se ele é um ativo arriscado, se ele não é arriscado, tudo que você precisa saber eu vou esclarecer nessa aula. E antes de entrar no conteúdo, eu só vou te pedir para deixar a likezeira e se inscrever no canal para a gente continuar crescendo aqui no YouTube, valeu? Então agora, sem mais delongas, bora para a aula. Bom, o Tesouro IPCA, anteriormente conhecido como NTN-B, é um título de renda fixa onde você empresta o seu dinheiro para o governo. Então, em tese, ele é um ativo extremamente seguro. E eu sempre costumo mencionar, quando você vai investir em renda fixa, dois pontos importantes que você sempre tem que olhar são o prazo, que tem que estar de acordo com o seu objetivo, e para quem você está emprestando o seu dinheiro. Tá? Quando você empresta o dinheiro para o governo, é o menor risco possível, contando que esteja dentro do prazo que você quer resgatar. Por quê? Porque se você for resgatar antes do vencimento, apesar de ser um ativo extremamente seguro, ele deixa de ser seguro e passa a ser arriscado, tá? Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas você sempre tem que ter em mente, poxa, eu estou investindo em renda fixa. Para quem eu estou emprestando e qual é o prazo? Sempre presta atenção nisso para você não errar na hora de você investir. Então, quando estamos falando de emprestar dinheiro para o governo, o risco aqui é praticamente zero. Só se o país entrar na catástrofe e virar pior que a Venezuela. Tá? Se você empresta para o banco ou empresta dinheiro para uma empresa, aí já tem um risco um pouco maior. É mais fácil uma empresa quebrar que um banco quebrar. É mais fácil uma empresa quebrar do que o governo quebrar. É mais fácil um banco quebrar do que o governo quebrar. Então isso aqui é importante, né? Você sabe. Então, em relação a risco, em tese, o risco é baixo porque você está emprestando dinheiro para o governo. O rendimento dele é um rendimento que é uma mistura de pós com pré-fixado. Como assim, Daniel? Bom, o pós é porque ele é indexado ao IPCA. Então, hoje, se a inflação está 4,5% ao ano, ele vai render ali 4,5% mais uma taxa pré-fixada. Aí, se a inflação foi para 10, ele vai render 10 mais uma taxa no final do prazo. Então, ele é uma mistura de pré com pós, tá? O pré-fixado é a taxa pré-estabelecida, que hoje está mais ou menos ali 6,5%, tá? Se você entrar no site do Tesouro, você vai ver que tem uma taxa de 6,5%. Então é 6,5%, que é pré-estabelecido, mais o IPCA, que vai depender da variação do IPCA, que é pós-fixado. Beleza? Até aí deu para entender, né? Então você já sabe ali que ele vai render a inflação mais uma taxa no final do prazo. E aí eu coloquei que ele é pós, né? Mas ele é pós mais pré, ele é uma mistura das duas coisas. Tem a opção de com juros semestrais e sem juros semestrais. Juros semestrais é a cada 6 meses você recebe o rendimento na sua conta. Eu não sugiro você optar por essa opção, por quê? Porque vai ficar imposto de renda toda hora sobre o seu resgate e quando você resgata toda hora, o seu montante ele não vai crescer, né? Você está tirando o lucro, como que o montante vai crescer? E aí, se o montante não cresce, os juros também vai ser menor. Por quê? Efeito bola de neve. Quanto maior a bola, mais rendimento você recebe. Quanto mais dinheiro você tem, mais rendimento você recebe. Se você resgata toda hora o lucro, o seu patrimônio, o seu montante ele não vai crescer, consequentemente o rendimento também não vai aumentar. Então eu sugiro sempre os sem juros semestrais, beleza? Mas é importante eu te explicar como funciona, porque depois você vai entrar lá e vai ficar na dúvida, Daniel, o que é isso aqui? Você não me explicou. Conforme eu estava comentando, todos os títulos do Tesouro Direto, eles têm imposto de renda. Esse imposto, ele é retido na fonte. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que na hora que você resgata, você já paga o imposto sem ver. Você já pega o dinheiro com o imposto descontado. Eu considero isso bom porque é um saco, né? Você tem que ficar emitindo DARF para pagar isso, para informar aquilo, é a chatura. Então um processo mais simples, mas melhor ainda seria se não tivesse imposto de renda, né? O melhor de tudo seria se não tiver. Mas infelizmente tem imposto e tem uma tabela regressiva que eu vou te mostrar daqui a pouco.
O resgate é D+1, ou seja, se você quiser pedir para sacar, em um dia útil, daqui um dia útil, o dinheiro está disponível na sua conta. Então é um ativo que tem uma boa liquidez, é fácil você converter em dinheiro. Todavia, eu não recomendo para objetivos de curto prazo. Apesar de ser fácil de você resgatar, é o que eu comentei naquela aula inicial. Tem ativos que você acaba resgatando tomando prejuízo. E o Tesouro IPCA, apesar de ser um investimento de renda fixa, corre o risco de você tomar prejuízo se você resgata antes do prazo. Eu costumo dizer que o Tesouro IPCA e o Tesouro Prefixado, eles são investimentos de renda fixa se você resgata no fim do prazo. Se você resgata antes do fim do prazo, eles são renda variável. Olha que doideira! Pô, Daniel, então você está me falando que no curto prazo eu posso perder dinheiro com esse tipo de ativo? Pode perder dinheiro. Por isso que o Tesouro IPCA, ele não é indicado para nenhum objetivo de curto prazo, ele não é indicado para reserva de emergência, ele é indicado para você resgatar no final do prazo. Então você olha o prazo, você lembra que eu te falei para quem você está emprestando e para o prazo. Então sempre que você for pegar esses ativos pré-fixados, ativos atrelados ao IPCA, etc., olha o prazo e olha se está de acordo. Porque se você precisa do dinheiro antes, é arriscado você investir nesse tipo de ativo. Tá? Sempre escolhe algo que esteja de acordo com o prazo que você pretende resgatar o dinheiro. Falando aqui sobre a tabela do imposto de renda, ele tem aqui uma cobrança de 22,5% até 180 dias, se você resgata até 180, 20% para resgate de 181 a 360 dias, 17,5% de imposto se você resgatar de 361 dias, né? Na verdade seria 361 aqui, até 720, e acima de 720, 15% de imposto. Esse imposto, ele é sobre o lucro, tá? Não é sobre o dinheiro todo que você tem lá, não. Então, por exemplo, se você colocou 10 mil e se você está com 11, você teve o lucro de R$1.000, o imposto vai ser sobre o lucro. E aqui você consegue ver, né, que quanto mais tempo você fica com o título, menor o imposto que você vai pagar. Então, até interessante também essa questão, né? Evitar ficar pagando muito imposto, né? Você segurar ali por um ano, por exemplo. Mas o Tesouro IPCA, realmente, eu vou te indicar para você resgatar no final do prazo. Por que é importante você resgatar no final do prazo? Eu expliquei na aula anterior sobre a marcação a mercado. Eu não vou detalhar tanto aqui, né, sobre como funciona essa marcação, mas eu vou explicar aqui da forma mais genérica e fácil de você entender, tá? O que é a marcação a mercado? Fazendo uma pausa rápida aqui no vídeo para convidar você que tem interesse em acelerar os seus resultados rumo à liberdade financeira, construindo uma carteira previdenciária para você viver de renda. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu te entrego uma carteira totalmente personalizada, de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com seus objetivos e de acordo com a sua realidade. Então faça uma análise da sua carteira e te entrego uma nova carteira. Tudo que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar o dinheiro para trabalhar. Então se você tem interesse, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar e me chamar lá no WhatsApp para mais informações. Bora para cima, rumo à liberdade financeira. A marcação a mercado é um efeito que acontece no curto prazo em todos os investimentos que têm um risco de moderado para alto. Todos os investimentos que são um pouco mais arriscados, eles sofrem a marcação a mercado. Basicamente, o que acontece é o seguinte: quando o risco Brasil aumenta, ou seja, do nosso país, né, o risco aumenta, nós temos algo que nós chamamos de juros futuros. Então, a taxa de juros futuros sobe. Por que isso acontece? Por que os juros futuros sobem quando o risco Brasil aumenta? Bom, sempre que você empresta o dinheiro, qualquer instituição que vai emprestar dinheiro, ela olha o risco dela tomar o calote. Então, por exemplo, quando o risco Brasil aumenta, o risco de calote aumenta, e quanto maior o risco de calote, maior a taxa que você cobra sobre o empréstimo. O banco, quando a pessoa tem um score muito bom, excelente score, tem garantia, é aquele consignado que já desconta na folha de pagamento,
a taxa mais baixa. E se é uma pessoa que está com o nome sujo, não tem garantia, o banco às vezes nem empresta. Se for emprestar, né, a pessoa que o nome dela não está sujo, mas ela paga as contas tudo em atraso, o score dela é ruim, o banco vai jogar a taxa lá em cima. Isso é análise de risco. Então o que acontece? O risco Brasil aumenta, a taxa sobe. Quando essa taxa sobe, o valor do título diminui. Então o que você precisa pôr na sua cabeça é o seguinte: o meu título vale R$1.000. Se a taxa de risco aumenta, o meu título ele vai valer menos. Então, no curto prazo, ele vai ficar negativo, tá? Meu título vale R$1.000. Ele está valendo ali R$1.000. Se o risco diminui, a taxa de juros futuros cai e o valor do meu título aumenta. Então, no curto prazo, ele pode ter um rendimento, se está ali IPCA mais 6,5%, no curto prazo ele pode render IPCA mais 7%, IPCA mais 8%. Pode acontecer. Isso acontece se o risco diminuir, porque o risco diminui e o valor do título cresce, beleza? E o inverso pode acontecer, você tomar prejuízo. Por quê? Porque se o risco Brasil aumenta, começa aí, sei lá, Deus livre e guarde, começa algum tipo de guerra aqui por perto. O governo ele continua aumentando os gastos aí, o governo manda confiscar o dinheiro, dá uma doideira aí, igual fez na poupança lá, o governo começa a confiscar dinheiro, isso aí é uma insegurança. Gerou insegurança, o risco aumentou, a taxa de juros sobe e o valor do título diminui. Quando eu falo taxa de juros, eu falo juros futuros, tá? Não estou falando da Selic, não. Ou seja, o risco aumenta, o valor do meu título vale menos. O risco diminui, o meu título vale mais. Então, em resumo, o que você precisa entender? Que o Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado e todos os ativos de renda variável, no curto prazo, eles vão oscilar de acordo com o risco Brasil. Porém, né, quando estamos falando de um Tesouro IPCA, de um Tesouro Pré-fixado, se você não resgatar antes do vencimento, você vai receber aquele valor que estava ali na tela. Se estava 6,5 mais IPCA, você vai receber 6,5 mais IPCA. Tá bom? Então é isso que você tem que entender para você tomar a sua decisão. E no final das contas, Daniel, vale a pena investir no Tesouro IPCA? Bom, para quem não gosta de renda variável de jeito nenhum, não quer se expor à Bolsa de Valores, eu sugiro todo mundo colocar pelo menos 25% do patrimônio na Bolsa, tá? Mas tem pessoas que, por falta de conhecimento, elas não vão ter coragem de fazer isso. Então, se a pessoa é muito conservadora, vale sim a pena colocar um Tesouro IPCA. Se você está pensando, por exemplo, em proteger o seu capital da inflação, né? E se está pagando uma taxa muito boa, essa taxa de 6,5% para um título de renda fixa é uma taxa excelente. Então, para a pessoa que é conservadora, você pegar a inflação mais 6,5%, poxa, se a inflação fica ali 6% ao ano mais 6,5%, dá 12%. Se a inflação vai para 10% mais 6,5%, dá 16,5% no final do prazo. Vale a pena se você é uma pessoa mais conservadora, se você quer proteger o seu dinheiro da inflação e se você vai segurar esse título até o final do prazo. No curto prazo, dá para ganhar até a mais, mas para isso você tem que ter um certo conhecimento. Por quê? A pessoa que está querendo ganhar com a marcação a mercado, ela vai comprar o título imaginando que o risco Brasil vai diminuir, e aí se o risco Brasil diminui, o valor do título dela vai crescer, ela vai ter um ganho de capital, ela pode vender com lucro. Mas se você tem essa mentalidade, poxa, eu penso que o Brasil tá ruim e pior que tá não vai ficar, vai melhorar, e aí eu vou lá e invisto, vou ter um ganho, é mais fácil você investir em renda variável. Eu prefiro fazer isso, tá? Por quê? Porque se o título IPCA mais está pagando IPCA mais 6,5%, um fundo imobiliário vai estar pagando a inflação, porque ele valoriza de acordo com a inflação, mais 8%, tem fundo imobiliário pagando mais 9%. Então, se você está achando muito IPCA mais 6,5%, saiba que tem fundo imobiliário com bastante qualidade que está pagando a inflação, porque ele valoriza ali, né? Imóvel valoriza de acordo com a inflação, mais 8%. Um fundo imobiliário de tijolo, tá? Então, eu particularmente não invisto, tá? Até mesmo porque ele não tem essa correlação inversa. Quando eu falo Tesouro Selic, quando a bolsa cai, a Selic sobe. O Tesouro IPCA, se a bolsa está caindo, o Tesouro IPCA também vai cair. Ele não protege a sua carteira no curto prazo. Então, para mim, ele não é interessante. Mas para a pessoa que é bem conservadora, quer buscar uma outra estratégia para não ficar investindo somente em Selic, é um ativo que vale a pena, principalmente no momento agora pagando IPCA mais 6,5%. Beleza? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. O conteúdo da aula é esse.